Atrás de cada grande história há sempre um começo humilde. Para alguns, a jornada é longa, cheia de obstáculos, mas sempre impulsionada pela perseverança e pela vontade de vencer. Hoje iremos conhecer uma dessas histórias, uma jornada cheia de determinação, empreendedorismo e carisma, e que definitivamente transformou o rumo da televisão brasileira. Este é o jovem Abravanel, nascido de uma família de imigrantes judeus no coração do Rio de Janeiro. Destino, um futuro incerto, mas a vida tem uma maneira curiosa de revelar suas cartas. Você o conhece melhor como Silvio Santos, um ícone da televisão brasileira, o homem que trouxe alegria a milhões de lares e que foi um visionário construindo um império a partir da venda de canetas. E aqui você vai conhecer a sua jornada extraordinária e descobrir o que fez dele um ícone tão amado por tantas pessoas. A história de Silvio Santos, a história do homem que criou um império, definiu a era da televisão e conquistou o coração do Brasil. Em 12 de dezembro de 1930, nasceu o senhor Abravanel, mais tarde conhecido como Silvio Santos. Ele nasceu no bairro da Lapa, Rio de Janeiro, um local que naquela época vibrava com a música e a vida dos trabalhadores. Filho de imigrantes judeus gregos, ele foi o segundo de 5 irmãos, em uma família que lutava para sobreviver. Com poucos recursos, a infância de Silvio Santos foi marcada pela falta de dinheiro, mas também pelo esforço e pelo trabalho árduo. Desde muito cedo, ele mostrava uma habilidade inata para vender, uma habilidade que mais tarde certamente iria definir o seu futuro. Aos 14 anos, Silvio já trabalhava como camelô, vendendo capas para títulos de eleitor nas ruas. Na época, esse tipo de objeto era muito valorizado, e era ali, no meio do caos, da agitação e das pessoas que passavam por ele indiferentes, que Senor começava a aprimorar suas habilidades de comunicação e venda, competências que um dia se tornariam sua marca registrada. Buscando melhores oportunidades, a família de Silvio se muda para São Paulo, que na época e ainda hoje é o principal centro econômico do Brasil. Ao se mudar para São Paulo, Silvio continuou aprimorando suas habilidades de vendas, trocando as capas de títulos de eleitor por canetas na movimentada Praça da Sé. Só que mesmo ele fazendo isso, ele já sonhava com algo a mais, algo maior. Ele sonhava com um futuro onde não teria que vender nas ruas. E foi com esse desejo ardente de algo maior que ele viu uma oportunidade de mudança quando se deparou com uma vaga para locutor de rádio. Na época, Silvio já era um entusiasta do entretenimento e mesmo sem experiência, ele logo se inscreveu para o cargo, confiando em sua habilidade de se comunicar com as pessoas, habilidade essa que ele havia aprimorado durante seus anos vendendo nas ruas. E assim aconteceu a sua transição da venda ambulante para a rádio, marcando o início de uma carreira de muito sucesso. Silvio conseguiu um trabalho como locutor na Rádio Nacional de São Paulo, uma das mais populares da época. Sua voz carismática e sua maneira cativante de falar rapidamente conquistaram os ouvintes. Silvio tinha o dom de contar histórias e de entreter o público, habilidades que se tornariam uma característica marcante de sua carreira posteriormente na televisão. Nesse novo mundo, Silvio mostrou ser um profissional versátil. Ele era locutor esportivo, noticiarista e apresentador de programas de auditório, mas foi como comunicador capaz de entreter e se conectar com os ouvintes que ele realmente se destacou. Através do rádio, ele ganhou notoriedade e foi conquistando uma base fiel de fãs. Seu sucesso como locutor pavimentou o caminho para o seu próximo grande passo, que seria a transição para a televisão. Durante seu tempo no rádio, Silvio Santos desenvolveu não apenas suas habilidades de comunicação, mas também uma compreensão profunda do poder do entretenimento e da mídia. Ele viu como as palavras podiam influenciar, como as histórias podiam conectar e como a mídia poderia ser usada para trazer alegria e informação para as pessoas. Essas lições foram muito importantes e ele também as levou para a televisão. O vendedor ambulante que se tornou locutor de rádio estava pronto para se tornar um ícone da televisão. No final da década de 1950, a televisão começou a ganhar popularidade no Brasil. Foi nesse período que Silvio Santos fez sua transição do rádio para a televisão, inicialmente trabalhando na TV Paulista, onde apresentou vários programas. Seu estilo único de apresentação, que incluía uma interação animada com o público, fez dele o favorito entre os telespectadores. Seu carisma e seu talento para contar histórias rapidamente conquistou a audiência. Mas foi em 1962 que Silvio Santos realmente fez história na televisão brasileira, com o lançamento do seu próprio programa de auditório, chamado Programa Silvio Santos.
Domingo é dia de futebol, é dia de macarrão e é dia do programa Silvio Santos. O programa começou na TV Paulista e logo depois migrou para a TV Globo, com um formato variado que incluía jogos, prêmios, entrevistas e shows. O programa Silvio Santos rapidamente se tornou um marco na televisão brasileira. O programa Silvio Santos era diferente dos demais, exatamente pela maneira como o Silvio se conectava com o público. Ele era carismático, engraçado e tinha uma maneira única de fazer os espectadores se sentirem como se fossem parte do show. Ele era conhecido por seu bordão, quem quer dinheiro? Quem quer dinheiro? E também jogava aviõezinhos de dinheiro para a plateia, criando um ambiente de diversão e expectativa. O programa Silvio Santos não era apenas um entretenimento, mas também uma experiência. Silvio não apenas apresentava o programa, ele fazia parte dele. Ele brincava com os participantes, ria com a plateia e mesmo em momentos de tensão ou erro, ele mantinha seu carisma e humor, o que só aumentava sua popularidade. O programa Silvio Santos se tornou um marco na televisão brasileira e consolidou a posição de Silvio como um dos apresentadores mais amados do Brasil. O programa, que continuou a ser exibido por décadas, demonstrou a habilidade de Silvio para entreter, se conectar com o público e, acima de tudo, inovar. No início dos anos 80, Silvio Santos deu um passo ousado que mudaria para sempre a televisão brasileira. Ele decidiu criar o seu próprio canal de televisão, uma ideia muito corajosa e que se concretizou em 19 de agosto de 1981, com o lançamento do SBT, Sistema Brasileiro de Televisão. O SBT começou com apenas 2 emissoras, uma em São Paulo e uma no Rio de Janeiro. Nesse momento está no ar a TVS Canal 4 de São Paulo. E está no ar, cumprindo a sua finalidade de oferecer a vocês, telespectadores, uma opção, uma programação variada, repleta de atrações. Só que Silvio Santos tinha uma visão maior. Ele queria criar uma rede que pudesse alcançar telespectadores em todo o Brasil e dessa forma competir com os grandes players do mercado, como a TV Globo, por exemplo. E ele fez exatamente isso. Nos anos seguintes, o SBT foi se expandindo para outros estados e se tornou a segunda maior rede de televisão do Brasil. O SBT ofereceu uma variedade de programação, desde notícias e telenovelas a programas de auditório e programas infantis. Mas um dos principais destaques da rede sempre foi o programa Silvio Santos. Ele usou sua experiência de entretenimento e mídia para criar uma programação diversificada que atendesse a todos os tipos de público. O SBT se tornou conhecido por sua abordagem inovadora e, por vezes, disruptiva, uma ótima estratégia para se diferenciar de seus concorrentes. E foi dessa forma que ele produziu programas emblemáticos como Chaves, Chapolin e Domingo Legal. Ao longo dos anos, o SBT continuou crescendo e evoluindo, sempre mantendo o carisma e o toque pessoal de Silvio Santos. Apesar dos desafios e da competição intensa, o SBT foi se mantendo como um dos principais canais de televisão do Brasil. A criação do SBT foi uma demonstração clara do espírito empreendedor e da visão de Silvio Santos. Ele viu a oportunidade de criar algo único e aproveitou isso. O resultado foi o SBT se tornando uma das redes de televisão mais amadas e respeitadas do Brasil. Na verdade, o SBT não é apenas uma rede de televisão, é uma parte da história da mídia brasileira, e Silvio Santos está no coração dela. Silvio Santos não é apenas um rosto icônico da televisão brasileira. Ele também é um empresário de sucesso, tendo estabelecido um dos maiores e mais diversificados conglomerados de negócios no Brasil, conhecido como Grupo Silvio Santos. A visão comercial de Silvio Santos e sua habilidade para enxergar oportunidades, o grupo rapidamente expandiu sua atuação para incluir uma ampla gama de indústrias. O grupo atualmente possui mais de 40 empresas, diversificadas em vários setores. O SBT, é claro, é a joia da coroa do grupo, mas outras empresas como a Jequiti Cosméticos e a Liderança Capitalização, responsável pela popular Telecena, também são importantes contribuintes para o sucesso do grupo. O Grupo Silvio Santos é mais uma prova do espírito empreendedor de Silvio. Ele sempre buscou oportunidades de negócio onde os outros não viam e não teve medo de diversificar e explorar novas indústrias. Continue trabalhando, continue apostando na sua intuição, continue com os pés no chão e não se importe com o que a sua esposa fala, com o que os seus filhos falam, com o que os seus amigos falam. Se importe com aquilo que você vive o seu dia a dia. Pelo menos foi assim que eu consegui, de camelô
a ser banqueiro. Isso, aliado a uma visão de criação de empresas que atendam às necessidades do público brasileiro, foram peças-chave para o sucesso do grupo. Só que o Grupo Silvio Santos não é apenas uma história de sucesso empresarial, é também um reflexo da personalidade e dos princípios de Silvio Santos. Ele sempre colocou as pessoas no centro de seus negócios, seja através do entretenimento de alta qualidade oferecido pelo SBT ou através dos produtos e serviços oferecidos pelas outras empresas do grupo. E assim como o Silvio Santos se tornou uma figura amada na televisão brasileira, o Grupo Silvio Santos também se tornou uma parte importante da economia brasileira, já que ele criou empregos e contribuiu para a economia, ajudando a moldar a indústria de mídia e entretenimento no Brasil. O legado de Silvio Santos ultrapassa os limites da televisão e toca vários aspectos da cultura brasileira. É um legado de inovação, perseverança e, acima de tudo, paixão pelo entretenimento e pelo povo brasileiro. Silvio Santos reinventou a televisão brasileira, trazendo um novo estilo de apresentação, um estilo energético e, ao mesmo tempo, intimista. Com sua habilidade de se conectar com o público, ele criou um novo padrão para os apresentadores de TV. Ele tornou a televisão mais interativa, mais dinâmica e também mais divertida. Que é isso? É risada? Não, não é não. Isso é risada? Não. Ele foi pioneiro em muitos aspectos. Foi um dos primeiros apresentadores a ver o potencial da televisão brasileira e investir nela. Sua decisão de criar seu próprio canal, o SBT, foi um movimento audacioso, mas que mudaria a história da mídia brasileira como um todo. A criação do Grupo Silvio Santos também foi mais um posicionamento corajoso, que demonstrou sua visão empresarial e sua capacidade de diversificar e inovar. Além disso, Silvio Santos deixou um impacto na cultura popular brasileira. Seus bordões se tornaram parte do vocabulário brasileiro. Programas que ele apresentou ou produziu, como o programa Silvio Santos, Show do Milhão. E se você participar do jogo de perguntas e respostas, você poderá ganhar até R$1 milhão se você for até o Arrisca Tudo. Está certo disso? 16. 16? Letras, sim. 16 letras. Valendo R$1 milhão. Qual é a resposta? 15 letras seria a resposta. Mato, Jair. E 27 de outubro. Está certo disso? Estou certo. Ganhou R$1 milhão! Aê! São parte da memória coletiva do Brasil. Mas talvez o aspecto mais significativo do legado de Silvio Santos seja a alegria que ele trouxe às pessoas. Qual é a diferença do poste, do bambu e da mulher? Não sei. O poste dá luz em cima, a mulher dá luz embaixo. O poste dá luz em cima, tá certo. A mulher dá luz embaixo. E o bambu? Tenta correr. Você é o Dorinho. Oi! Oi! Em uma carreira que durou mais de 6 décadas, ele entreteve milhões de brasileiros, trazendo sorrisos, risadas e momentos de pura alegria. E ele fez isso com uma genuidade e uma paixão que são marcas registradas de sua personalidade. Silvio Santos é mais do que apenas um apresentador de TV ou um empresário bem-sucedido. Ele é o ícone da cultura brasileira, um homem que tocou a vida de milhões com sua energia, seu carisma e sua capacidade de entreter. Seu legado é um testemunho de sua paixão, sua visão e seu amor pelo Brasil e seu povo. É possível que tenha terminado, é possível que vá começar, mas eu peço a Deus que me dê saúde, eu peço a Deus que me ilumine, que me ajude, e peço a Deus também que abençoe o nosso país e que abençoe este povo admirável, este povo carinhoso que nele vive. A todos vocês, muito obrigado. Meu nome é Bruno Brisda e nos vemos no próximo vídeo.